A pessoa de Vossa Excelência, os meus cumprimentos a toda a audiência, ilustres membros da mesa, Sr. Vice-Almirante Sema, Srs. Almirantes, Senhoras e Senhores académicos, minhas senhoras e meus senhores, a todos cumprimento. Se me permitem, vou começar já a minha apresentação, que se chama O Mar do Sul da China, um desafio à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Muito rapidamente, eu farei uma introdução muito rápida. Falarei da codificação da liberdade de navegação, codificação do direito do mar e regime jurídico da liberdade de navegação, tudo muito rapidamente envolvido em alguns preceitos relevantes da Convenção em vigor, da Convenção das Nações Unidas de Direito do Mar de 1982, e depois, essencialmente, incidirei a minha apresentação sobre o Mar do Sul da China enquanto palco de afirmação da China como potência global, dando alguns exemplos do que a China está a fazer. E faço ao que disse anteriormente da Convenção, como ela se afasta do que será o direito internacional neste momento em vigor. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que metaforicamente se pode designar por Constituição dos Oceanos, foi o resultado de um grande debate estratégico entre as potências marítimas, ciosas da sua liberdade de navegação, que lhes garante a prosperidade através do comércio marítimo e a liberdade de ação que lhes permite projeção de poder, e os Estados ribeirinhos, ou costeiros, que sempre pretendem alargar a sua soberania sobre o mar, a fim de garantirem, na máxima extensão possível, o exclusivo na apropriação dos recursos naturais, da coluna d'água e dos fundos marinhos contínuos. Esta Convenção, cujos trabalhos decorreram entre 1973 e 82 e que terminou com a assinatura em Montego Bay, na Jamaica, em 10 de dezembro de 1982, entrou em vigor em 1994. A regra da liberdade de navegação foi preservada à semelhança do que já acontecia com as Convenções de Genebra de 1958 sobre o alto mar e sobre a plataforma continental, agora no artigo 87, onde estão consagradas o que nós costumamos designar por liberdades do alto mar, mas do equilíbrio global conseguido através dos particulares regimes das zonas marítimas, resulta não uma liberdade de navegação absoluta e abstrata, mas antes concretizada da forma menos absoluta de sempre, condicionada em grande parte pela massiva dimensão da navegação marítima e pela vasta extensão das áreas de exploração dos recursos naturais do mar. Olhando mais de perto para algumas disposições da Convenção, liberdade de navegação significa que todos os Estados têm o direito de navegar no alto mar os seus navios, que arvorem a sua bandeira e que ficam submetidos em exclusivo à sua jurisdição, ainda que sujeitos a certas restrições nas zonas económicas exclusivas de outros Estados. Na zona económica exclusiva, os Estados costeiros têm o direito exclusivo de exploração, aproveitamento, conservação e gestão dos recursos de qualquer natureza. E no exercício das suas jurisdições, podem impor certas restrições relativamente à proteção dos seus direitos, que são, naturalmente, de natureza económica. Contudo, as restrições relativas à zona económica exclusiva não devem ser entendidos como restrições de direitos, mas tão só quanto à forma como esses direitos podem ser exercidos, questão que assume uma importância fundamental, uma vez que a área total das zonas económicas exclusivas é quase 1/3 da área global de todos os oceanos. No que respeita à colocação e utilização de ilhas artificiais na zona económica exclusiva, este é um direito exclusivo do Estado costeiro, assim como de autorizar, regulamentar a construção de ilhas artificiais sobre as quais tem jurisdição exclusiva. O Estado costeiro pode criar em torno das ilhas artificiais zonas de segurança, mas que não poderão exceder a largura de 500 metros. E tanto as ilhas artificiais como as zonas de segurança não podem ser estabelecidas se interferirem na utilização das rotas marítimas reconhecidas, essenciais para a navegação internacional. As ilhas artificiais não têm o estatuto de ilhas, do artigo 121 da Convenção,
não tendo por isso mar territorial próprio, e a sua presença não afeta a delimitação do mar territorial, da zona económica exclusiva ou da plataforma continental. Por fim, as ilhas artificiais não devem ser militarizadas, enquanto expressão do princípio do mar para fins pacíficos que informa toda a Convenção. Atualmente, as rotas de navegação e o comércio marítimo constituem-se como a espinha dorsal da globalização, que não pode ter sucesso sem a liberdade de navegação, que também promove os valores e interesses comuns, a prosperidade e a paz. Contudo, no Mar do Sul da China, a Convenção está a ser posta em causa pela China, ao violar os direitos dos outros Estados garantidos por esta Convenção, designadamente ao atentar de forma grave contra a liberdade de navegação estabelecida na ordem jurídica internacional, constituindo-se assim como uma ameaça à paz e à prosperidade mundial. Com efeito, a China, baseada em supostos direitos históricos, reivindica jurisdição sobre cerca de 90% do Mar do Sul da China. Pronto, que aparece. Supostamente. O que abrange cerca de 3,5 milhões de milhas quadradas, delimitando a área pretendida pela designada linha dos 9 traços, que surgiu pela primeira vez em mapas chineses em 1947, não clarificando em concreto as suas pretensões. Para dar uma ideia da importância desta região, basta referir que pelo Estreito de Malaca, passa 4 vezes mais petróleo do que pelo Suez. Pelo Mar do Sul da China passa 30% do comércio marítimo mundial, que corresponde a um número que aparece nos livros, cerca de 5 trilhões de dólares americanos. Possui 1/10 das reservas mundiais de peixe e abundantes depósitos de petróleo e gás natural. A China, desde 2014, este slide aparecia melhor no computador, espero que se consiga ver. Já construiu 7 ilhas artificiais em recifes e baixios nas ilhas Spratly, que ficam aqui. Algumas das quais na ZEE de outros estados, como as Filipinas, o que já foi designado por uma grande muralha de areia e impede o acesso à pesca aos pescadores de outros estados da região, usando navios de guerra e meios paramilitares, ao mesmo tempo que permite aos pescadores chineses a depredação dos recursos vivos. Em 2016, colocou mísseis terra-ar nas Ilhas Paracel. As Ilhas Paracel ficam aqui. Esta instalação. E estas ilhas são reclamadas pelo Vietnã. Este comportamento da China vem colidir com os interesses de outros estados da região, que também têm reivindicações sobre o arquipélago das Spratly, tais como Taiwan, a Malásia, Vietnã, Bornéu, para além das já referidas Filipinas. Os Estados Unidos da América reforçam a sua presença naval na região, agindo de modo a reafirmar o princípio da liberdade de navegação, o que vem aumentar o risco de confrontação e transformar o Mar do Sul da China no assunto da geopolítica global. A China mostra irritação contra os Estados Unidos por navios de guerra americanos navegarem dentro das 12 milhas das ilhas artificiais por si construídas e ocupadas, e por sobrevoarem esses espaços em nome da liberdade de navegação. Alega a China que tais ações são altamente provocatórias e potencialmente perigosas. A China acusou mesmo os Estados Unidos da América de violarem a sua soberania, quando em 2 de outubro de 2018, na sequência do incidente em que o destroyer americano, o SS Decatur, a navegar dentro das 12 milhas de ilhas artificiais nas Ilhas Spratly, teve de alterar o rumo, para não ser abalroado pela fragata chinesa Luoyang, propositadamente a rumo de colisão, passando os navios a poucas jardas um do outro. Entretanto, em 2013, as Filipinas submeteram ao Tribunal Permanente de Arbitragem da Haia 15 diferendos com a República Popular da China
relativas ao Mar do Sul da China. A decisão por unanimidade do Tribunal é de 12 de julho de 2016 e, muito sucintamente, vai no seguinte sentido. Não havia base legal. A linha dos 9 traços está aqui delimitada por esta linha vermelha, que aqui são mais tracinhos, mas dá a ideia da área reivindicada pela China. Não havia base legal para a China reclamar direitos históricos sobre os recursos dentro da área delimitada pela linha dos 9 traços. E mesmo que tivessem existido, tinham sido extintos pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Vários rochedos e recifes no Mar do Sul da China não se satisfazem os requisitos da Convenção para que a China pudesse reclamar zona económica exclusiva ou plataforma continental à sua volta. Daí o resultante que a China atua ilegalmente face às Filipinas, violando as suas zonas marítimas e agravando a disputa. E também certos baixios e afloramentos reivindicados pela China não são suscetíveis de criar zonas marítimas, designadamente mar territorial. Os navios de fiscalização chineses interferem ilegalmente com os direitos de exploração dos recursos vivos e não vivos de outros Estados. Ilegalmente criaram riscos de colisão quando fisicamente obstruíram a navegação dos navios. A construção pela China de uma grande ilha artificial no atol de Michif Reef, com aeródromo militar, cais de atracação e campos desportivos, foi considerada ilegal pelo Tribunal, por estar na ZEE das Filipinas. A construção destas ilhas e de outras construções também nas ilhas Spratly causaram danos irreparáveis aos recifes de coral e violaram o dever da China de proteger os ambientes marinhos frágeis, assim como as autoridades chinesas agiram ilegalmente quando, tendo conhecimento das práticas dos pescadores chineses, colocaram em risco certas espécies e danificaram severamente os recifes de coral, não cumpriram a sua obrigação de parar estas práticas. As ações da China na pendência da arbitragem agravou a disputa. Eu pus aqui este slide que tirei da revista Time, foi o único que encontrei. Isto é construído em 2 anos. A diferença entre o antes e o depois são 2 anos, entre 2014 e 2016. A construção pela China de uma grande ilha artificial no atol de Michif Reef, as ações da China na pendência da arbitragem agravou a disputa entre as partes, designadamente com a construção de uma grande ilha artificial nas ilhas Spratly, que é esta, em Fiery Cross Reef, com 275 hectares, na ZEE das Filipinas, causando danos irreparáveis ao ambiente marinho. A decisão do Tribunal deve ser acatada pelas partes nos termos do artigo 11 do anexo 7º da Convenção. Contudo, a China não acatou a decisão do Tribunal, o qual chamou uma farsa política, alegando que a arbitragem era injusta e preconceituosa a favor do Ocidente, e declarou que pretende resolver as disputas relevantes através de consultas e negociações bilaterais, parecendo estar a desenvolver uma espécie de doutrina de Monroe para o Mar do Sul da China. Em 23 de julho de 2018, o presidente Rodrigo Duterte das Filipinas, no seu discurso sobre o Estado da Nação ao Parlamento de Manila, disse que a China não tem o direito de afastar os navios e aviões estrangeiros que passam junto às ilhas artificiais nas águas em disputa com as Filipinas. E esperava que a China moderasse o seu comportamento e deixasse de restringir a liberdade de navegação. Em resposta, a China alegou que as ilhas Spratly eram território chinês, e que a China respeita a liberdade de navegação e de sobrevoo de todos os países nos termos da lei internacional, mas que tem o direito de tomar as medidas necessárias em resposta contra navios e aeronaves estrangeiras que deliberadamente se aproximam dessas ilhas ou que fazem incursões ou ações provocatórias nas águas e no espaço das suas ilhas mais relevantes, pondo em risco a segurança do pessoal chinês aí estacionado. Este parece ser o argumento da China para justificar a sua prática habitual de afastar, recorrendo a avisos e coerção física, os navios mercantes e de pesca e de outros países
que se aproximam das ilhas artificiais que construiu e ocupa. Duterte tem uma política de aproximação à China, por obter desta vultuosos empréstimos, criticando os Estados Unidos por não terem bloqueado logo de início a construção de ilhas artificiais pela China nas zonas marítimas sob jurisdição das Filipinas. O facto é que a China e as Filipinas celebraram em 21 de novembro de 2018 um tratado para exploração do gás e outros recursos no fundo do mar do sul da China. Isto levou a que a oposição filipina a acusar o presidente Duterte de ceder à China territórios filipinos no mar ocidental das Filipinas. Também o acordo celebrado em 23 de setembro de 2016 com o Vietnã para gerir disputas territoriais no mar do sul da China e salvaguardar a estabilidade regional, a troco de construção de infraestruturas no Vietnã, dão uma ideia de como a China pretende avançar. Já em 25 de janeiro de 2015, duas empresas chinesas estiveram envolvidas no resgate de muitos milhões de dólares do Fundo de Investimento da Malásia. Na Indonésia, os investimentos chineses cresceram 5 vezes entre 2015 e 2016, tornando-se o maior investidor e fornecedor de infraestruturas neste país, ultrapassando os Estados Unidos. A China está assim a usar o seu poder político-monetário para ganhar influência regional. Os Estados Unidos enfraqueceram a sua posição no Pacífico ao não ratificarem o Tratado da Trans-Pacific Partnership, TPP, projeto americano para o Pacífico que excluía a China e que teria constituído a maior zona de comércio livre da história. A China sai assim reforçada com o seu projeto One Belt, One Road, que a partir de 2017 passou a designar por Belt and Road Initiative, estando a ganhar a batalha dos corações e dos espíritos, apesar da Belt and Road Initiative consistir em enviar companhias para desenvolver infraestruturas importantes nos países da região, com a contrapartida destes darem acessos privilegiados à China, que sim estende a sua influência regional e global. A Belt and Road Initiative. Este slide era muito complexo, eu só o coloquei porque dá a ideia de toda a extensão dos tentáculos desta iniciativa. Esta Belt and Road Initiative, qual foi dada dignidade constitucional a 24 de outubro de 2017, consiste num ambicioso projeto de uma rede de autoestradas, caminhos de ferro, portos e pipelines, ligando a Ásia através do Médio Oriente até a Europa e a África subsaariana. São cerca de 900 projetos, no valor de 900 bilhões de dólares, como revela o Banco de Desenvolvimento da China. Este projeto pretende envolver 65 países, cobrindo 70% da população do planeta, 3/4 dos recursos energéticos mundiais, 1/4 dos bens e serviços, 28% do PIB mundial, no valor de aproximadamente 21 trilhões de dólares. Em África, está previsto um investimento de 480 milhões de dólares americanos na construção de um porto de águas profundas em Lamu, no Quênia. Nesta linha, em dezembro de 2017, o Sri Lanka cedeu por 99 anos à China, a troco de financiamentos, o porto de águas profundas de Hambantota, que vai ser gerido pela Sri Lanka Port Authority e pela China Merchants Port Holdings, com uma isenção de impostos de 32 anos às companhias chinesas. O Sri Lanka deve à China 8 mil milhões de dólares, que pediu para desenvolvimento de infraestruturas, incluindo este porto. Países da região, como a Índia e também os Estados Unidos,
estão preocupados por a China poder contar com este porto, que lhe dará uma vantagem militar naval no Oceano Índico. Exercícios conjuntos entre a Rússia e a China, que ocorrem periodicamente, por exemplo, o Joint Sea 2017, representam um apoio de Moscovo a Pequim contra o Tribunal da Haia, mas é também um reflexo da solidariedade anti-americana. A boa notícia é que a China e a Rússia são parceiros incompatíveis, que competem mais do que cooperam. Sempre tiveram um relacionamento difícil desde os primórdios da fundação da República Popular da China. E atualmente a China investe fortemente nas antigas repúblicas soviéticas do Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão, através da sua Belt and Road Initiative, enquanto a Rússia não tem capacidade económica para competir. Entretanto, a China já tem operacional o seu primeiro porta-aviões de origem soviética. Comprou a União Soviética e tornou operacional. E já tem em provas de mar um segundo, nuclear, lançado à água em 2017, de concessão exclusivamente nacional, e que se prevê que esteja completamente operacional em 2022. Também em 2017, lançou à água o maior navio de dragagem jamais construído, o que indicia que as construções na Mar do Sul da China irão prosseguir. Este é também o ano em que a China avançou rapidamente para a militarização, com a militarização das ilhas Spratly, estabeleceu um centro marítimo de salvamento nas ilhas Spratly e criou a primeira grande militar chinesa estrangeira no Djibouti, ou seja, a controlar a entrada do Mar Vermelho. Voltando ao plano económico, em 30 de dezembro de 2018 entrou em vigor o Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, também conhecido por TPP-11. Este slide representa o TPP original que não entrou em vigor porque os Estados Unidos não ratificaram. O TPP-11 teve a adesão de 11 países, entre os quais a Austrália, México, Singapura, Nova Zelândia, Canadá e Japão, cujo primeiro-ministro foi o grande dinamizador deste processo, que visou colmatar a retirada dos Estados Unidos da América do projeto inicial do TPP. O Chile, Malásia, Vietnã, Bornéu e Peru vão igualmente aderir a este acordo, que cobre 14% do PIB mundial e abrange 500 milhões de pessoas, mas que fica muito além do TPP fica muito aquém do TPP inicial, pois com os Estados Unidos da América chegaria a 40% do PIB mundial. O problema é que os médias chineses reportaram em outubro de 2018 que a China está a desenvolver contactos exploratórios para aderir ao TPP-11, que se está a tornar para esta muito atrativo, pois iria ocupar a posição dos Estados Unidos da América, reforçando a sua posição de segundo maior economia do mundo, e ainda pelas adesões que se perspectivam da Colômbia, Tailândia e Coreia do Sul. Em janeiro de 2019, os Estados Unidos da América e o Reino Unido realizaram o primeiro exercício conjunto no Mar do Sul da China, o que parece ser uma tentativa de resposta das potências marítimas em defesa da liberdade de navegação na região e de afirmação, eventualmente, contra a postura da China. Voltando ao plano económico, para além do TPP, a China é atualmente o maior parceiro económico da região, do Pacífico, gastando milhões de dólares americanos em investimento, auxílio, trocas, turismo na Micronésia e região circundante. Em 2017, as trocas de bens entre a China e os membros dos países
do Fórum do Pacífico atingiu 8,2 mil milhões de dólares americanos, contra 1,6 milhões de dólares gastos pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que os empréstimos da China a países das ilhas do Pacífico, em condições especiais, também cresceram enormemente. É um bom exemplo o que aconteceu recentemente na ilha de Palau, onde a China investiu massivamente, obrigando-a a quebrar os laços com Taiwan. E isto apesar dos Estados Unidos da América serem os responsáveis pela defesa de Palau e lhe atribuírem em média 200 milhões de dólares americanos por ano. Eu agora remetia-me para uma nota final, em que levantava a questão que a mera existência da liberdade de navegação faz dos oceanos a ligação que permite o desenvolvimento de relações económicas e culturais no mundo globalizado, promovendo a prosperidade e a paz e a difusão do ideal democrático nas relações internacionais. A liberdade de navegação é hoje um princípio bem sedimentado, quer nas relações internacionais, quer no direito do mar. Contudo, é permanentemente posto em causa pelos egoísmos e pelas políticas de poder. A China não só está a pôr em causa a liberdade de navegação no Mar do Sul da China, como também o violar de forma ostensiva a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, está a contribuir para o desmantelamento da ordem mundial tal como a conhecemos desde a Segunda Guerra Mundial, em que o elemento central é a Organização das Nações Unidas e na qual a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é um pilar fundamental, pois é a convenção internacional de maior alcance global e de natureza constitutiva dessa mesma ordem mundial. Percebe-se que a China pretende afirmar-se como potência global e disputar aos Estados Unidos o lugar de primeira potência mundial. Um dos seus instrumentos de afirmação é a Belt and Road Initiative, a Rota da Seda do século XXI, que o presidente Xi Jinping apresentou em Pequim em 2017 aos chefes de Estado e de Governo de 130 países e 70 organizações internacionais. Sob a retórica da criação de uma zona de livre comércio, da defesa do mundo multipolar, do comércio livre, da paz, da globalização e do ambiente, designadamente do Acordo de Paris, a China vai erudindo o multilateralismo e as grandes convenções internacionais que o garantem, tais como a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Pois só no quadro do multilateralismo a força do direito se pode opor com sucesso ao direito da força. Na prática, a China, através de acordos bilaterais fundamentados em investimentos massivos e empréstimos de elevados montantes financeiros que o colocam outra parte em forte dependência, desequilibra a relação a seu favor, de modo a permitir-lhe atuar como já Tucídides descrevia no famoso debate dos atenienses com os mélios. Os fortes fazem o que querem, os fracos o que devem, porque isso da justiça é uma questão que só se coloca entre poderes iguais. Este é um imenso desafio à comunidade internacional. Pôr em causa a liberdade de navegação compromete a estabilidade global, assim como a construção de uma nova ordem mundial na qual prevaleça a democracia e a justiça. Só o reforço do multilateralismo e das instituições internacionais de âmbito global, aliado à vontade das potências marítimas cooperarem em defesa da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e da sua efetiva aplicação, pode responder com sucesso a tal desafio. Sr. Presidente, eu terminava aqui. Propositadamente deixei
bastante curta esta apresentação, para não se tornar muito maçuda, e, portanto, talvez fosse uma oportunidade de se debater este assunto que não tem solução. Muito obrigado.